Irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós temos tratado, queridos, nesses últimos domingos, sobre o tema Razões da Esperança. E no domingo passado nós olhamos para Romanos 8. Romanos, capítulo 8. E nós vimos, queridos, dos versos 18 em diante, Romanos capítulo 8. E na semana passada, então, nós olhamos dos versos 18 até o versículo de número 25. Romanos 8, 18 a 25. Foi o texto pregado na semana passada e hoje nós vamos dar continuidade a partir do verso de número 26 até o versículo 30, ainda falando sobre as razões da esperança. Romanos capítulo 8. A partir do versículo de número 26, eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, a partir do verso 26, nos diz assim a preciosa palavra do Senhor. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos orar, irmãos, nesse instante, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra. Eu quero convidar a nossa irmã Adriana para estar orando por nós nesse instante. Sim, ó Deus. Sim, ó Deus. Amém, Senhor Deus. Amém. Existem pessoas que vivem a vida cristã uma espécie de montanha-russa, vivem a vida cristã sem esperança. Vejam que curioso, pessoas mesmo que dizem crer em Cristo, mesmo que já tenham feito o que nossos irmãos acabaram de fazer ainda há pouco, tendo professado a fé em Jesus Cristo, vivem uma vida profundamente inconstante, com medo, sem segurança. E essa semana eu ouvi Reverendo Augusto Nicodemos falando que é o vagalume que habita na pessoa, é o tipo de vagalume que habita na pessoa. Acende, apaga. Acende, apaga. Ora ela acha que ela está salva, ora ela acha que ela não está mais salva. É igual essas luzinhas agora dessa época de Natal, né? As luzinhas de árvore de Natal. Acende, apaga. Que segurança pode ter alguém que num momento acha que está tudo bem, que está salva, certeza da vida eterna, mas depois acha agora eu pequei, já não há mais segurança, será que sou salvo? Sou salvo, não sou salvo, sou salvo, não sou salvo. Isso é fruto, queridos irmãos, de uma compreensão equivocada do Evangelho. Alguém que não entendeu que a nossa salvação não está baseada naquilo que nós fizemos, não está baseada na nossa justiça própria, não está baseada se somos pessoas que vamos conseguir viver certinho, se vamos conseguir cumprir a lei de Deus ou não. A nossa salvação não está baseada nisso. Nós temos, irmãos, gastado tempo para apresentar o Evangelho da graça. Nós temos gastado tempo para mostrar que a nossa salvação está baseada no que Cristo fez, não naquilo que nós fazemos. Pode desligar aqui, viu, meu irmão? Pode desligar o projetor. A nossa salvação não está, então, baseada em nós. Mas, da mesma forma, uma compreensão equivocada do Evangelho tem levado pessoas a acharem, bom,
Se é tudo pela graça, se o Senhor fez tudo, e eu não preciso fazer nada, então posso viver de qualquer jeito, posso viver de qualquer forma. Na verdade, meus irmãos, esta é uma ideia profundamente equivocada. Porque, afinal de contas, nós não fomos salvos para vivermos de qualquer jeito. Nós somos salvos, como nós lemos ainda há pouco lá em Efésios, para sermos conforme o Senhor. Nós somos salvos para vivermos para a glória do Senhor. Nós somos salvos para viver do inteiro modo agradável do Senhor. Então, uma compreensão falsa, uma compreensão, na verdade, equivocada do Evangelho, tem levado alguns a viverem sem esperança. Tem levado alguns a viverem com esperança em si mesmos. E tem levado outros a não terem a esperança da forma correta, vivendo de uma maneira não agradável ao Senhor. Mas nessa noite, queridos, nós falaremos sobre a esperança em Deus para a vida cristã. A esperança em Deus, ou a esperança no Senhor, para esta vida que passamos aqui, a nossa vida cristã. Há de fato esperança no Senhor, como nós começamos a ver na semana passada, olhando dos versos 18 a 25, a esperança na glória ser revelada em nós. O apóstolo Paulo está, meus irmãos, levando aqueles nossos irmãos do passado lá, que residiam em Roma, no ano provavelmente 58 aproximadamente, a terem confiança no Senhor. Aqueles nossos irmãos do passado, a terem no Senhor a sua confiança, a terem em Cristo a sua segurança. E então Paulo, a partir do verso de número 18, vai apresentar razões que trariam aqueles irmãos e a nós hoje, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e ela não foi escrita apenas para aqueles leitores daquela época, mas para a igreja do Senhor hoje. O apóstolo Paulo então vai trazendo razões que trazem, meus irmãos, que nos levam a ter confiança, a ter segurança, a ter esperança no Senhor. Que razões são essas? Nós começamos a ver na semana passada a respeito da esperança. Vejam comigo no verso de número 18, a esperança que Paulo diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí ele fala da ardente expectativa da criação. Então, meus irmãos, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. No verso 21 ele fala na esperança de que a própria criação será redimida. Então, tudo isso, e no verso de número 24, porque na esperança fomos salvos. Em tudo Paulo está trazendo, em todas essas palavras, Paulo está levando aqueles nossos irmãos do passado e a nós hoje, a termos segurança no Senhor. E depois de Paulo falar dessa esperança na glória a ser revelada, na esperança da redenção, na esperança da restauração de todas as coisas, na esperança da redenção de toda a criação, novos céus e nova terra, na esperança, meus irmãos, da redenção da nossa vida por completo, tendo um corpo glorificado, transformado, Paulo dá continuidade. Tanto é que, se os irmãos prestarem atenção no verso de número 26, ele usa a expressão também. Também o Espírito, olha a outra expressão que ele usa, semelhantemente. De forma, irmãos, que percebemos que Paulo está dando continuidade ao seu arrazoado, nos levando a ter esperança no Senhor, nos levando a ter, de fato, um conforto no Senhor, mesmo em meio aos sofrimentos que eu e vocês enfrentamos praticamente todos os dias neste mundo caído. Então, queridos irmãos, Paulo vai dizer aqui que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa limitação. Quando nós procuramos ter esperança em nós mesmos, a coisa é terrível. Por quê? Porque somos fracos, porque somos limitados, porque somos pecadores. Por sermos criaturas, por sermos pecadores, nós somos fracos. Então, sempre que tentarmos colocar a esperança em nós mesmos, nós vamos nos frustrar. Você já experimentou isso? Se você tentar fazer isso, você vai viver naquilo, como eu falei, da forma do vagalume que habita em nós. Ora acende, ora apaga. Ora acende, ora apaga. A esperança em nós, ela é fadada ao fracasso,
A frustração, porque somos fracos, porque somos limitados, porque somos dependentes do Senhor e da sua graça. E sempre que olharmos para nós mesmos, nós vamos incorrer, sempre que incorrermos neste erro, nós vamos estar destinados à frustração, à tristeza, ao medo, porque nós somos fracos. Então, queridos irmãos, nós lemos que por causa da nossa fraqueza, e por causa da nossa limitação, nós não sabemos nem ao menos orar como convém. Olha o que Paulo diz. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, e por causa desta fraqueza, Paulo diz que nós nem sabemos orar como convém, nós não sabemos o que pedir a Deus, nós não sabemos como pedir a Deus, nós somos limitados e por causa do nosso pecado, oramos de forma equivocada, de forma errada, e nós dependemos do Senhor e da intercessão do Espírito, porque nem orar nós sabemos. Então, queridos irmãos, Paulo, dando continuidade aos motivos de esperança e conforto para as nossas vidas, Paulo fala da assistência do Espírito Santo. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Irmãos queridos, a boa notícia para pessoas fracas como nós, é que nós não dependemos de nós mesmos. É que nós, diferente do que tem dito a teologia do coaching, que nós devemos crer mais em nós mesmos, acreditar que somos fortes, depender mais de nós mesmos, a palavra do Senhor diz do Espírito que nos assiste, do Espírito Santo que nos dá assistência. Esta é a boa notícia, irmãos queridos, a esperança para nós nesta vida difícil, neste mundo caído, a esperança para nós, que a salvação será completa, a esperança para nós, para a nossa redenção completa, não por causa da nossa força, porque somos fracos, não por causa da nossa capacitação, porque somos limitados, mas pelo fato de que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Eu e os irmãos contamos com essa assistência maravilhosa, essa assistência poderosa, porque o Espírito Santo tem todo o poder. Nós cantamos no início deste culto, né, exaltando e louvando a Trindade, e nos lembramos que Deus é um só, mas Ele subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ambas as pessoas da Trindade, que são diferentes, mas constituem um só Deus, elas têm o mesmo poder, a mesma glória. Então o Espírito Santo, que tem todo o poder e toda a glória, Ele nos dá assistência em nossa fraqueza. Somos fracos, mas somos assistidos pelo Espírito Santo. Essa é uma notícia maravilhosa, que deve trazer conforto ao meu e ao seu coração, que deve dar esperança em dias difíceis, e deve dar esperança para a certeza da vida eterna, para a certeza da salvação, porque não depende, nunca dependeu de nós. Quando você ouve assim, olha, você precisa ser forte, para que você consiga fazer tudo certinho, para que você seja agradável a Deus, para que você conquiste a vida eterna. Se fosse assim, nenhum de nós conquistaria a vida eterna, porque nós somos fracos. Mas Paulo vai dar razão da nossa esperança, que é o Espírito Santo que nos assiste em nossa fraqueza. E então Paulo continua, irmãos queridos, acompanhem comigo, ele diz na continuação do verso 26, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, meus irmãos, como nós não sabemos orar como convém, por isso Deus enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. Habita naqueles que pertencem ao Senhor. Habita em nós desde a nossa conversão. Habita em nós após crermos no Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados. O Espírito Santo passa a habitar em nós, e nós lemos ainda há pouco lá em Efésios, no capítulo de número 1, no verso de número 13, ele diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Após, meus irmãos,
a manifestação da nossa fé no Senhor Jesus, arrependimento de pecados, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E Paulo usa uma expressão interessantíssima em Efésios 1, nós somos selados. A ideia de selo é algo permanente. Deus não dá o Espírito e tira. Deus não brinca conosco, ou nós não dependemos das nossas atitudes, dos nossos acertos, da nossa fidelidade para o Espírito Santo habitar em nós, não. A palavra que Paulo usa é de selo, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, e no verso 14 que nós lemos lá em Efésios 1, diz o qual é o penhor da nossa herança. Sabe o que é a ideia de penhor? É a ideia de garantia. Sabe por que eu e os irmãos que cremos no Senhor, pertencemos ao Senhor, podemos ter certeza da vida eterna? Porque o Espírito Santo já é a garantia até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, irmãos queridos, o Espírito Santo habita em nós, passa a habitar na vida daquele que pertence ao Senhor, no momento da conversão, e é esse Espírito que, além de nos dar assistência, e Ele nos dá assistência de que forma? O apóstolo Paulo diz, intercedendo com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, ou seja, gemidos que não encontram expressões em palavras humanas. Irmãos, tal é o amor de Deus por nós, e tal a necessidade de ajuda, que nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós, com gemidos que não encontram expressões humanas, e essa intercessão do Espírito por nós faz parte de um plano maior, e é aqui que eu quero chegar, meus irmãos. E esta é aqui, eu creio, o ponto principal da mensagem desta noite. Há um plano maior. Que plano maior é este? Enquanto nós não entendermos este plano maior, podemos viver de forma inconstante ou de forma não legalista, mas pelo contrário, podemos viver de forma libertina, achando que, já que estamos salvos, podemos viver de qualquer jeito. Aliás, um verdadeiro salvo nunca vai viver assim, ou pensar assim, mas há pessoas que pensam, bom, aqueles que creem que uma vez salvos para sempre, então eles vão viver de qualquer jeito, mas não. Qual é o plano maior do Senhor? Quando nós olhamos, queridos, no verso de número 28, nós vemos qual é o plano maior. No verso 27 ele diz, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito Santo intercede por nós. Santos não são pessoas canonizadas. Santos aqui não são pessoas perfeitas. São aqueles que o Senhor separou para Ele, que fazem parte do povo dEle, a igreja de Cristo. E o Espírito Santo intercede por estes que pertencem ao Senhor. E intercede conforme a vontade de quem? Não é a nossa, não. Intercede segundo a vontade de Deus. Então, irmãos queridos, tudo isso por causa de um plano maior, e o plano maior está no verso de número 28 e 29, ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta intercessão, então, do Espírito por nós faz parte desse plano maior, fazer com que tudo trabalhe em conjunto. Guarde isso. O plano maior de Deus é fazer com que tudo trabalhe em conjunto, para promover o bem daqueles que amam a Deus. Este é o plano maior do Senhor. Então Deus, em sua soberania e em sua providência, dirige todas as coisas, para nos fazer, para o nosso bem, e nós vamos entender qual é este bem que alguns interpretam equivocadamente. Alguns acham assim, olha, e leem Romanos 8, 28 e dizem, olha, está vendo? Deus vai promover tudo para que eu tenha uma vida regalada, uma vida de conforto, uma vida sem sofrimento. Afinal de contas está escrito aqui, todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vejam, irmãos queridos, a ideia aqui de bem não significa conforto, não. A ideia de bem aqui não é uma vida tranquila, uma vida sem problemas, uma vida do tipo mar de rosas.
Não é isto que o texto está dizendo, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Basta olhar o contexto que nós veremos que não é essa a ideia de bem. Basta olhar o contexto próximo que nós veremos que não é esta a ideia de bem. Basta olharmos o contexto um pouco mais remoto, olhando para Romanos, que nós veremos que não é esta a ideia de bem. Basta olhar para os escritos de Paulo, que nós veremos que não é esta a ideia de bem. Basta olhar para todo o Novo Testamento e para toda a palavra de Deus, que nós veremos que não é esta a ideia de bem. Jesus Cristo não viveu uma vida assim, mar de rosas. Os apóstolos não viveram uma vida assim. Os servos do Senhor do passado enfrentaram problemas, enfrentaram dificuldades. Jesus diz: no mundo passais aflições. O apóstolo Paulo enfrentou muitas dificuldades, tribulações, enfrentou perseguições, enfrentou açoites, enfrentou naufrágios, enfrentou apedrejamento, enfrentou cadeias, enfrentou perseguições. Então não interpretemos bem como uma vida de conforto, uma vida tranquila, uma vida sem problemas, uma vida mar de rosas. Não. Nós precisamos olhar para o verso 29 para entender o que é este bem. Verso de número 29. Eu convido os irmãos para lerem comigo. Leiamos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o bem que o apóstolo Paulo fala no verso de número 28? O bem aqui, meus irmãos, conforme nós vemos no verso de número 29, é sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. E se você não sabia disso, você está sabendo hoje. Eu espero que você nunca se esqueça disso. O propósito maior de Deus para a vida dos seus filhos não é que tenhamos uma vida de conforto. E vejam, não é errado desejarmos isso. Errado é querermos isso acima de tudo. O propósito maior de Deus não é que tenhamos uma vida tranquila, regalada aqui nesta terra, isenta de problemas, não. O propósito maior de Deus para a vida dos seus filhos, o propósito maior de Deus é nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Para isso é que nós fomos escolhidos por Deus, para isso é que nós fomos chamados por Deus, para isso é que nós fomos salvos, para vivermos, sermos conforme Cristo. É esta, meus irmãos, a vontade de Deus, é este o propósito maior de Deus. Ser como Cristo ser como Cristo é o bem maior, o propósito maior de Deus para nós é este. Então, para isso o Senhor nos chamou. Vejam, eu estava participando essa semana de um módulo lá do mestrado, e o professor falou uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Ele disse: por vezes nós enfatizamos tanto uma coisa, que nós fazemos com que as pessoas achem que outras coisas não são verdadeiras. Por exemplo, quando nós enfatizamos a graça do Senhor, quando nós enfatizamos a bondade do Senhor, e como nós temos recebido pessoas de outras denominações, pessoas que chegam aqui cansadas, sobrecarregadas por um sistema que diz, não pode isso, não pode aquilo, usos e costumes os mais variados, coisas extra-bíblicas, julgo, peso colocado por homens, tradição simplesmente de denominações, e as pessoas chegam cansadas de todos esses usos e costumes, chegam sobrecarregadas por ouvirem: olha, você precisa conquistar a salvação, se você falhar aqui você vai perder a salvação. E então, por conta disso, nós temos falado sobre a graça de Deus. Eu tenho enfatizado, meus irmãos, aos domingos, de manhã, à noite, estudo bíblico de terça-feira, eu tenho apontado para Cristo, e eu tenho dito: é tudo pela graça. Eu tenho dito, Cristo fez tudo. Nós vimos isso quando nós tivemos a exposição aqui da Epístola de Paulo aos Gálatas. Não é pela lei. Nós não somos justificados mediante a lei. É tudo pela graça. Nós temos enfatizado isso. Mas sabe, quando o professor falou que quando damos muita ênfase a algo, corremos o risco de fazer com que as pessoas compreendam mal, eu fiquei pensando, quem sabe, alguns têm pensado que, bom, já que o Senhor fez tudo, eu posso viver de qualquer jeito,
Isso ficou martelando na minha mente que eu nem iria pregar a continuação de Romanos, mas eu entendi que era necessário. Porque se nós não entendermos que fomos salvos não por obras, mas pela graça, mas nós que fomos salvos pela graça do Senhor para as boas obras, se não entendermos isso, nós corremos um risco de vivermos uma vida de qualquer jeito, de vivermos aquém da vontade do Senhor, de vivermos de forma dissoluta, de vivermos de forma não conforme a vontade do Senhor, conforme Cristo Jesus. E nós somos chamados, e é por isso que nós cantamos ainda há pouco o hino 135, mas de Cristo eu quero ter, seu conselho receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão mais de Cristo. É isso, meus irmãos. Deus nos salvou para sermos conforme Cristo. E mais uma vez, citando o texto que foi lido no início, Paulo diz no versículo de número 4, lá de Efésios 1, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Ele diz para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Nós não fomos escolhidos por Deus, nós não fomos chamados por Deus, predestinados pelo Senhor, lavados pelo sangue do Cordeiro, justificados para vivermos de qualquer jeito, não. Nós não temos que viver uma vida correta para sermos salvos, isso é verdade. Mas nós que fomos salvos, temos que viver uma vida agradável ao Senhor. Ele diz para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele diz, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, para louvor da glória de Sua graça. Para isso, meus irmãos, no verso de número 12, ele diz, a fim de sermos para louvor da Sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Se nós não entendermos isso, nós corremos o risco de vivermos de qualquer jeito. Então percebam, nós somos salvos pela graça. Quando chega Efésios 2, ele diz que Deus nos salvou e pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas irmãos queridos, quando chega no versículo, e ele diz, complementa no verso 9 de Efésios 2, não de obras para que ninguém se glorie. Mas por vezes nós temos nos esquecido do verso 10. Quando Paulo diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, nós somos chamados, escolhidos, predestinados, nós fomos escolhidos por Deus e agora salvos pela graça, para vivermos conforme a vontade do Senhor. Sim, é verdade que somos imperfeitos, é verdade, meus irmãos, que ainda pecamos, mas isto não nos deve levar a achar que podemos viver de qualquer jeito, porque há esperança para nós em Cristo Jesus, para vivermos uma vida agradável ao Senhor, sendo a cada dia conformados à imagem de Jesus Cristo. Porque é, meus irmãos, que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, para que, por causa do plano maior, de sermos conformados à imagem de Cristo, ser como Cristo é o bem maior, o propósito maior de Deus para nós. Nos versículos anteriores nós vemos sobre esse bem. No domingo passado nós olhamos sobre isso, dos versos 18 a 25, nós vimos, queridos, que sobre a esperança da glória ser revelada em nós, nós lemos que a glória que será revelada em nós, no verso 18, nós lemos no verso 21 sobre a remissão da criação, a libertação da escravidão do pecado, a glória dos filhos de Deus, nós lemos no verso 23 sobre a adoção de filhos, a redenção do corpo. Vejam, nós não negamos que Deus nos dá boas coisas neste mundo, Deus nos dá, e muitas delas nós nem entendemos, porque Deus permite por vezes coisas difíceis para cumprir com seu propósito. Voltemos-nos para o verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas, a doença, a enfermidade, os sofrimentos em geral, estão dentro da agenda do Senhor, com o propósito de nos conformar à imagem de Cristo. Irmãos, quantas vezes é justamente nos momentos de dificuldade, de dor, é que nós aprendemos as lições mais preciosas. Se não me falha a memória, foi Charles Spurgeon
que certa feita disse que a maior de todas as bênçãos é a saúde. E aí ele complementa dizendo, só está depois da enfermidade. Ele diz, a maior é a saúde, depois, é claro, da enfermidade. Por que ele diz isso? Porque por vezes é na enfermidade que o Senhor vai nos trazer para perto dEle, e vai moldar o nosso caráter, e vai nos conformar à imagem de Jesus Cristo. E às vezes, meus irmãos, num relacionamento difícil, seja no casamento, seja com os filhos, seja com outras pessoas, que o Senhor vai nos conformar à imagem de Cristo, nos tornando mais pacientes com aqueles que são difíceis. É justamente através de relacionamentos difíceis que o Senhor vai nos conformar à imagem de Cristo, nos levando a ser perdoadores. É justamente em momentos difíceis que o Senhor vai nos levar a sermos como Cristo, dependentes do Pai, na dependência do Pai. É justamente nos sofrimentos, meus irmãos, como diz Tiago, e Pedro trabalha essa ideia também, que nós temos o nosso caráter aperfeiçoado, e somos então lapidados, e como metal que passa pelo fogo, é trabalhado. Então, meus irmãos queridos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem é a conformidade com Cristo Jesus, na glória eterna. Então esse é o bem maior. E como nós vimos na primeira mensagem, lá em 1 aos Tessalonicenses, nós vimos sobre o fato de que Cristo ressuscitou, Ele vai voltar. Se nós já tivermos morrido, nós estaremos com Ele, voltaremos com Ele em espírito, e teremos o nosso corpo ressuscitado, e habitaremos para sempre com o Senhor, e o corpo será transformado em glória. E esse é o propósito maior para mim e para a sua vida. Mas vejam, esse processo já começou. Então, este processo de conformação à imagem de Cristo, que não vai terminar aqui, porque nós ainda habitamos num corpo corruptível, é um processo que vai culminar no nosso corpo sendo transformado em glória. Mas esse processo já começou. E eu e os irmãos podemos contar com a graça de Deus em Cristo para vivermos semelhante a Cristo agora. Como eu disse, não de forma plena e perfeita, porque ainda somos pecadores, mas sendo cada dia mais parecidos com Cristo. Este é o propósito do Senhor para as nossas vidas, este é o plano maior. E antes de você se desesperar dizendo, mas eu não vou conseguir, nós estamos aprendendo aqui nesta noite sobre a esperança em Deus para a nossa vida cristã. A esperança está no fato, meus irmãos, que o Espírito Santo intercede por nós, que Ele nos assiste em nossas fraquezas. A esperança para nós, meus irmãos, de que maneira essas coisas cooperam para o bem? Qual é a maneira que Deus age para realizar esse bem? Nós acabamos de dizer, todas as coisas cooperam ou trabalham para esse bem. E nós vimos no capítulo 1, Paulo trata da obra da redenção. Os sofrimentos, quando nós lemos no capítulo 5, se você quiser abrir a sua Bíblia aí no capítulo 5 de Romanos, veja o que ele diz a partir do verso de número 3. Aqui no capítulo 5, Paulo trata da justificação, ele começa dizendo no verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos, vejam, na esperança da glória de Deus. Paulo vai trabalhando este tema esperança, e sempre apontando para o Senhor, e sempre mostrando que essa esperança está ligada ao Senhor. E ele diz no verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos, olha aí, nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Paulo continua falando de esperança, mas Paulo cita tribulação. Sim, meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas nos levam, Deus vai permitir e vai agir, e usando inclusive a tribulação, o sofrimento, as dificuldades,
para nos fazer mais parecidos com seu amado Filho, Jesus Cristo, porque este é o propósito maior. O problema é quando nós trabalhamos contra. Quando o nosso propósito maior não é esse. O nosso propósito maior é o conforto. O nosso propósito maior é uma vida agradável aqui nesta terra. E aí vai ser um problema, porque quando vier a doença, o desemprego, as dificuldades dos relacionamentos, nós vamos dizer: Senhor, nós não aceitamos isso, eu não quero isso, e vamos agir como uma criança birrenta, que fica esperneando e chorando, dizendo: não, eu não quero. Alguns têm a coragem de dizer: eu não aceito, eu determino, eu decreto. Somente Deus é quem determina e que decreta, Ele é que é Deus. Irmãos, quando nós entendemos que o propósito maior do Senhor é nos conformar à imagem de Cristo, quando vierem as dificuldades, nós vamos pedir ao Senhor: nos ajude para que não desperdicemos isso. O pastor da Igreja Batista Belém, da Bethlehem Baptist Church dos Estados Unidos, John Piper, ele, certa feita, foi acometido de um problema de saúde grave, câncer na próstata. E ele, quando ficou sabendo do diagnóstico desse câncer, ele foi orar, ele foi buscar ao Senhor e ele entendeu que Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, aos que foram chamados segundo o seu propósito, aqueles que são conformados à imagem de Cristo, e esse é o bem maior. Então, ele, num dos seus livros, ele coloca um artigo chamado Não Desperdice o Seu Câncer. Nesse artigo ele diz que quando nós, diante das dificuldades, dos sofrimentos, como é o caso de um câncer na vida de alguém, é desperdiçado esse sofrimento. A pessoa não aceita, a pessoa se revolta, a pessoa não busca usar aquilo para ser conformada à imagem de Cristo, não aceita aquilo como instrumento de Deus para conformá-lo à imagem de Cristo. Ela está desperdiçando aquele sofrimento. Irmãos, Deus não vai permitir nada para o nosso mal. Nenhuma gota, não sei se eu posso usar essa expressão, mas nenhuma gota de sofrimento em nossa vida Deus permitiria por ter prazer nisso, por ter prazer na nossa dor de forma alguma. Cada sofrimento, por menor que seja, Deus só permite, lembremos-nos, Ele é aquele que é perfeito e que nos ama perfeitamente. Ele só vai permitir porque Ele sabe que aquilo vai, de alguma forma, nos levar a ser conforme Cristo, mais próximos do caráter de Cristo. Agora, quando nós não entendemos isso e nos revoltamos, e praguejamos e reclamamos e lutamos contra, nós estamos desperdiçando aquilo que Deus está permitindo para o nosso bem, ou seja, para sermos conformados à imagem de Cristo. Então os sofrimentos estão aí. Uma outra coisa que Deus usa, nós já vimos os versos 26 e 27, a intercessão do Espírito. Tudo isso Deus usa para o nosso bem, para nos conformar à imagem de Cristo. E, irmãos, Deus faz isso para quem? Voltemos-nos aqui, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo não diz que isso é para todas as pessoas. Nós não podemos então interpretar dizendo: Deus vai permitir todas as coisas na vida de todas as pessoas, porque Ele vai conformar todas as pessoas à imagem de Cristo. Não. Ele diz: daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, sem dúvida, há um sentido em que Deus abençoa a todos. É o que na teologia nós chamamos de graça comum. O sol nasce sobre todos, a chuva cai sobre todos, sobre a plantação daquele que é ímpio e daquele que é justificado. Então existem as bênçãos comuns para todos, mas aqui Paulo não está falando da graça comum, Paulo está falando da graça para aqueles que pertencem a Ele. Aqui Paulo fala não de toda a humanidade, mas dos que amam a Deus. E quem são aqueles que amam a Deus? Verso 29. Acompanhem comigo. Porquanto aos que de antemão conheceu. Agora eu quero que você preste bastante atenção, para que você entenda. Paulo fala que aqueles que
que todas as coisas vão contribuir para o bem deles. Aqueles que amam a Deus são aqueles que foram conhecidos por Deus na eternidade. Antes mesmo que existissem, antes mesmo que fossem criados, Deus já os conhecia. Portanto, aos que de antemão conheceu. E aí, há um problema na interpretação desse texto. Alguns interpretam da seguinte forma: bom, então Deus na eternidade, Ele usou da sua presciência. Presciência é pré-conhecimento. Então Deus anteviu aqueles que um dia iriam abrir o seu coração para Jesus, iriam aceitar a oferta da salvação. Deus, sabendo aqueles que seriam bons, aqueles que aceitariam a Jesus, então Deus não. Este conheceu, nós não temos tempo aqui para fazer um estudo detalhado da expressão conheceu aqui, mas a ideia aqui de conheceu é no sentido de escolheu, no sentido de amou, não é presciência. Conheceu aqui, não é que Deus anteviu aqueles que iriam amá-lo, aqueles que iriam escolhê-lo, até porque ninguém, se não fosse o agir de Deus primeiro, ninguém amaria o Senhor, ninguém iria querer o Senhor. Basta olhar para Efésios 2, que diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida. Como pode alguém que está morto desejar algo? Você já viu um morto pedir um copo d'água? Se você tiver num velório, e a pessoa levantar do caixão pedir um copo d'água, você vai sair correndo, eu tenho certeza, né? O morto não pede água, morto não tem fome, morto não quer nada. Por quê? Porque ele está morto. Então, irmãos queridos, a verdade é que na condição de morte espiritual, que toda a humanidade estava e está sem Cristo, não há como desejar algo. Não há como querer algo. Nós costumamos dizer que não existe o livre-arbítrio pelo simples fato de que aqueles que estão mortos nos delitos e pecados não vão desejar ao Senhor, não vão desejar a vida, não vão desejar a Cristo. Jesus, ele chegou a dizer: pois não quereis vir a mim para terdes vida. Então essa é a condição do ser humano. O ser humano sem Deus, ele não quer a Deus, ele depende de Deus dar vida para que ele deseje o Senhor, ele depende de Deus dar fé para que ele possa crer em Cristo, ele depende de Deus para que ele possa responder. Então por isso que aqui não se trata de presciência. Aqui a palavra conheceu, é um conhecer no sentido de amar, é um conhecer no sentido de aceitar. Quando nós olhamos, por exemplo, o capítulo 11, olha só, ele diz: porquanto, pergunto, pois, será Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Verso 2, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Aqui conheceu, está em paralelo com rejeitou. Deus aceitou o seu povo. Um dos textos, eu já citei aqui, um dos textos que mais tem trazido conforto ao meu coração. E por vezes, visitando pessoas em sofrimento, eu leio este texto. É Naum, capítulo 1, verso 7. Diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Como é que você interpreta esse conhece os que nele se refugiam? É que Deus sabe quem é? É claro que Deus sabe quem é. Deus sabe quem é qualquer criatura, porque foi Ele quem criou. Este conheceu é no sentido de se relacionar. Deus é bom, é fortaleza no dia da angústia, e se relaciona e cuida e ama daqueles que buscam refúgio nele, daqueles que pertencem a Ele. Então, quando Paulo diz, porquanto aos que de antemão conheceu, Paulo está dizendo aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, aqueles que Deus amou, e que não mereciam ser amados porque não tinham feito nada. É como nós lemos lá em Romanos 9, aquelas duas crianças que nem haviam nascido sequer, mas Deus já tinha se agradado de um e se aborrecido do outro, não por causa das obras, porque eles não tinham feito nada, mas porque Deus resolveu amar a um e aborrecer ao outro. Irmãos queridos, Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. Deus nos conheceu e resolveu nos amar antes da fundação do mundo. E uma coisa Ele sabia, que nós não seríamos pessoas boas. Disso, meus irmãos, eu tenho certeza.
Deus já sabia que nós não seríamos pessoas boas, mas Deus resolveu nos amar. Quem são aqueles que amam a Deus? Que Paulo cita no verso 29. Aliás, no verso 28. São aqueles, meus irmãos, que ele diz aqui no verso 29, que Deus de antemão conheceu. Esses que Deus escolheu de antemão. Olha o que diz mais o texto, também os predestinou. Predestinar é destinar antes, é dar um destino antes. Deus nos predestinou para quê? Deus não nos predestinou para vivermos de qualquer jeito. Deus nos predestinou para a vida eterna. Deus nos predestinou, conforme ele diz no texto, para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Verso 30, então fala daqueles que Deus predestinou, aqueles que Deus amou, que Deus escolheu antes da fundação do mundo, ele já predestinou para a vida eterna. Aqueles que Deus predestinou, verso de número 30, a esses também chamou. Deus na eternidade predestinou aqueles que ele amou para serem conformes a Cristo, e aqueles que foram escolhidos por Deus e predestinados. E veja a obra da salvação aqui. Deus faz o quê? Deus chamou. Chamou, aqui é o chamado interno, é o chamado no coração. Quantos têm sido chamados externamente? O coral tem apresentado a cantata de Natal e hoje à tarde não foi diferente. Quantos têm ouvido sobre o Evangelho? Quantos têm ouvido a mensagem arrependa-se e creia? Quantos agora no mês de dezembro têm ouvido através do coral, através de diversas mensagens, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o seu povo? Quantos têm ouvido a mensagem do Evangelho que é preciso se arrepender e crer em Cristo? Quantos têm rejeitado essa mensagem? Sabe por quê? Este é o chamado externo. Este é o chamado que deve ser feito a todos os homens. Nós devemos proclamar o Evangelho a toda criatura. E muitos vão rejeitar. E sabe por que rejeitam? Porque estão mortos espiritualmente. Mas alguns, quando ouvirem este chamado, eles vão aceitar. E sabe por que eles vão aceitar? Por causa do que Paulo diz em Efésios 2. Efésios capítulo 2. Que nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida. Este chamado aqui que Paulo cita no verso de número 30, é o chamado eficaz do Espírito Santo, é o chamado interno, é o chamado no coração, é o chamado irresistível. Não é um chamado que obriga o homem a aceitar a Cristo. Eu tenho que aceitar Jesus, Deus está me chamando. Não. É um chamado que trabalha no nosso coração, que nos leva a desejar a Cristo. Nós que naturalmente nunca iríamos desejar o Senhor, nós que estávamos mortos dos delitos e pecados, que como um porco, você pega um porco, você dá um banho num porco, você passa perfume no porco, você pode até pôr um lacinho, você vai soltar ele vai para onde? Vai correr para onde? Para o chiqueiro, para a lama, porque é a natureza dele. Nós que tínhamos a natureza afetada pelo pecado, pela queda, que não amávamos ao Senhor e não desejávamos ao Senhor, agora a partir de uma ação do Espírito Santo em nós, nós somos levados a desejar ao Senhor, e somos levados a buscar ao Senhor, e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Somos levados a desejar a Cristo, e é por isso que é equivocado dizer que nós fomos até o Senhor, que nós aceitamos ao Senhor, que nós abrimos o coração para o Senhor. Não, foi Ele que fez tudo. Nós estamos apenas respondendo a um agir do Senhor, onde? Nosso coração. Sabe para quê? Para que no final ninguém diga assim: eu aceitei, eu busquei, eu abri o coração. Não, para que a gente diga: toda a glória seja dada ao Senhor, porque ao Senhor pertence a salvação. Vejam, aqueles que Deus conheceu, que Deus amou, escolheu, Deus predestinou, a estes Deus chamou. E continuemos aqui no verso 30, aos que chamou, a esses também justificou. Justificação, uma doutrina que por vezes é mal compreendida. Justificou, declara justo em Cristo Jesus. A justificação é uma declaração. É uma obra que, na verdade,
tem o seu decreto na eternidade, mas tem a sua aplicação no tempo, dentro do tempo. Sabe quando é que nós somos justificados? Na conversão. Na conversão, nós somos, vejam, nós não somos tornados justos no sentido de que Deus tira de nós os nossos pecados e nos torna perfeitos, não. Nós somos declarados justos e é diferente. Eu tenho visto gente confundindo esta doutrina, maravilhosa doutrina da justificação pela fé. Ser justificados não significa que Deus nos torna justos, nos tornando então sem pecado, perfeitos, não. O que é ser justificado? É ser declarado justo, isso é muito diferente. A justificação aqui, meus irmãos, é uma ação judicial. Declarado justo em Cristo Jesus é um termo forense. Justificado é o antônimo aqui de condenado. Justificação é o antônimo de condenação. É uma declaração. Eu gosto da definição do J.I. Packer. Ele diz: a justificação é um ato judicial de Deus, perdoando pecadores, aceitando-os como justos. Vejam, nós não somos aceitos sendo justos, porque nós não somos justos. Jesus Cristo é o justo. Nós somos ainda pecadores, mas em Cristo nós somos aceitos em Cristo como justos, tornando-os permanentemente aceitos em seu relacionamento com Ele. Que coisa maravilhosa! Pessoas como nós, imperfeitas e pecadoras, declaradas justas em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo começa Romanos 8 dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é nenhuma condenação há para aqueles que são perfeitos, porque se fosse assim nós estaríamos ainda condenados. Mas nenhuma condenação há para aqueles que são declarados justos em Cristo Jesus. Deus nos declara justos e não nos torna justos, mas nós já somos declarados justos em Cristo Jesus. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, Deus declara justos em Cristo Jesus. E aos que justificou, verso de número 30, a estes também glorificou. Aqui, irmãos queridos, eu termino falando sobre isto. Isso ainda não aconteceu. Mas é interessante que Paulo coloca no passado, né? A estes glorificou. Paulo poderia ter escrito: a este glorificará. Porque de fato é este o sentido. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos predestinou para Ele, não porque nós merecíamos, mas Ele resolveu nos amar, apesar de não merecermos. Deus nos chama eficazmente através do agir do Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus nos justifica em Cristo, nos declara justos em Cristo Jesus. E sabe o que vai acontecer? E sabe por que Paulo coloca glorificou? Porque Paulo tem absoluta certeza de que isto irá acontecer. Porque não é obra do homem, é obra do Senhor. Aquele que começou a boa obra, é Ele quem vai continuar. Nós seremos glorificados. E é o que nós vimos na primeira mensagem dessa série, olhando para 1 aos Tessalonicenses, que nós teremos o nosso corpo transformado em glória. Essas, irmãos queridos, são as esperanças. Essas são as razões da esperança para a nossa vida. Sabe, irmãos, o que nos dá esperança e conforto é saber que nós, que somos falhos, imperfeitos, limitados, podemos contar com toda certeza com a assistência do Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos assistindo em nossa fraqueza. Nós, meus irmãos, podemos contar com o fato, com a certeza de que Deus, que tem controle sobre todas as coisas, Ele vai, meus irmãos, fazer com que todas as coisas cooperem para nos fazer mais parecidos com seu Filho Jesus Cristo. Nós podemos ter a certeza da salvação, não porque nós somos pessoas boas, e pela nossa fé ou pela nossa força nós vamos perseverar até o fim, mas que o Senhor vai perseverar por nós, e que Ele vai nos sustentar até o último dia, e nos dar a coroa da vida. E esta certeza, meus irmãos, esta esperança em Cristo Jesus, que Ele vai cumprir, que o Senhor vai completar a obra da redenção,
deve nos levar não a uma vida de insegurança, de medo, mas de certeza da vida eterna. Não uma vida de qualquer jeito, mas a uma vida agradável ao Senhor, sabendo que a graça de Deus em Cristo Jesus, para vivermos as boas obras, vivermos uma vida agradável a Ele.